Educação, sociedade e cultura. A educação é compreendida como um fenômeno complexo que se entrelaça com as bases filosóficas, históricas e sociais de uma comunidade. No âmbito social, a educação atua como um mecanismo de formação da identidade e promoção da coesão entre os indivíduos. As instituições de ensino funcionam como agentes de socialização, transmitindo normas e valores essenciais para a vida coletiva. Culturalmente, a educação reflete e perpetua padrões de pensamento e comportamento característicos de grupos específicos. Segundo a perspectiva de Bourdieu, a escola pode reproduzir hierarquias culturais, legitimando certos saberes em detrimento de outros. A educação não é um processo neutro, mas sim um reflexo das práticas culturais que moldam currículos e abordagens pedagógicas. A relação entre educação e cultura envolve a legitimação de valores considerados relevantes por uma determinada sociedade. Para John Dewey, a educação deve ser vista como a própria vida, e não apenas como uma preparação para o futuro. O aprendizado é um processo socialmente mediado, onde as interações culturais são fundamentais para a construção do conhecimento. A educação exerce uma função moral vital para a organização e o equilíbrio da sociedade moderna. Sistemas educacionais podem atuar tanto na reprodução quanto na contestação das estruturas sociais dominantes. A análise histórica mostra que a educação evolui em resposta às mudanças sociopolíticas de cada época. A educação contribui para o desenvolvimento das habilidades necessárias para a participação plena na vida social. O poder e o saber estão mutuamente implicados, fazendo com que a escola reflita relações de poder. A educação deve preparar os indivíduos para os desafios de uma sociedade global em constante transformação. As práticas educativas contemporâneas são moldadas pela interação de dimensões filosóficas e culturais. A escola desempenha um papel central na construção de identidades coletivas. O currículo escolar é um artefato social que revela processos de interação e embates culturais. A educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. Uma compreensão integrada dos fundamentos sociais e culturais é essencial para práticas educativas transformadoras. Educação e diversidade. A educação para a diversidade na Unilab prioriza o respeito às diferenças étnico-raciais, religiosas e de gênero. O reconhecimento das diferenças é utilizado como um meio para cooperar e integrar diferentes povos. A Unilab assume o compromisso de combater o racismo, o sexismo e a homofobia em seu cotidiano acadêmico. O pluralismo cultural é um princípio fundamental, incentivando o diálogo entre saberes científicos e ancestrais. As leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008 tornam obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. A diversidade cultural deve orientar o saber filosófico, promovendo o entendimento entre diferentes referências comuns. O currículo da Unilab busca a descolonização do conhecimento, rompendo com paradigmas eurocêntricos. A formação de professores prioriza o respeito ao multilinguismo e à pluralidade de identidades. A educação deve contemplar as especificidades culturais dos países de língua oficial portuguesa. Promove-se a valorização das religiosidades de matriz africana e tradicionais como parte da formação. O conceito de unidade na diversidade é um princípio motor para a construção curricular na Unilab. A diversidade de gênero e sexualidades é debatida para superar o sexismo e a produção de desigualdades. O currículo é visto como uma narrativa étnica e racial que deve dar visibilidade a sujeitos historicamente silenciados. A educação intercultural busca o apreço pelas diferenças e o respeito aos diversos modos de vida. A Unilab adota ações afirmativas para garantir o acesso de indígenas, negros, quilombolas e refugiados. O letramento deve considerar as relações étnico-raciais como parte essencial da formação docente. A educação nas comunidades quilombolas é pautada pelo princípio Ubuntu, que preza pela troca efetiva. A diversidade cultural é incorporada em práticas lúdicas e na literatura infantil dos países da integração.
O ensino da etnomatemática valoriza as contribuições africanas para o pensamento matemático. O respeito à diversidade é um dos pilares para a construção de uma sociedade justa e solidária. Educação inclusiva. A educação inclusiva no Brasil é assegurada por marcos legais que garantem acesso e oportunidades iguais. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU é a principal referência internacional ratificada pelo Brasil. O direito à educação deve ser garantido sem discriminação, com base na igualdade de oportunidades. A Política Nacional de Educação Especial, 2008, consolidou a inclusão como política pública transversal. O Atendimento Educacional Especializado, AEE, oferece apoio complementar aos estudantes com deficiência. Estudantes com deficiência devem ter acesso garantido ao ensino regular em todos os níveis. A Lei Brasileira de Inclusão, LBI, obriga escolas públicas e privadas a aceitarem matrículas sem taxas extras. A educação inclusiva visa o máximo desenvolvimento dos talentos e habilidades sensoriais e intelectuais. A acessibilidade arquitetônica e nos transportes é um requisito legal para a inclusão escolar. O profissional de apoio escolar auxilia em atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante. A sala de recursos multifuncionais é o espaço destinado ao desenvolvimento de ações do professor de AEE. O ensino de Libras é obrigatório nos cursos de formação de professores para o magistério. A inclusão social com qualidade acadêmica é um dos princípios de formação da Unilab. A educação inclusiva exige a formação contínua de professores e demais profissionais da educação. A participação da família e da comunidade é essencial para o sucesso do processo de inclusão. A legislação brasileira define acessibilidade, barreiras e tecnologias assistivas para orientar as escolas. Mais de 90% das crianças público-alvo da educação especial no Brasil já estão em classes comuns. A educação deve ser garantida ao longo de toda a vida para pessoas com deficiência. A equipe multiprofissional avalia a deficiência e a aptidão para o exercício de cargos em concursos públicos. O compromisso com a inclusão visa eliminar o capacitismo e as injustiças sociais no ambiente escolar. Educação como direito social. A educação é enunciada pela Constituição Federal de 1988 como um direito de todos e dever do Estado. O direito à educação está inserido no contexto dos direitos de segunda dimensão, sociais, econômicos e culturais. O Estado brasileiro tem a responsabilidade de garantir o financiamento para efetivar esse direito. A União deve aplicar anualmente no mínimo 18% da receita líquida de impostos na manutenção do ensino. Estados e municípios devem aplicar no mínimo 25% de sua receita na educação básica. O ensino deve ser ministrado com base na igualdade de condições para acesso e permanência. A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais é um princípio constitucional. A educação visa a realização plena do ser humano e sua qualificação para o mundo do trabalho. O direito à educação está intrinsecamente ligado ao reconhecimento da dignidade da pessoa humana. A educação é um mecanismo para a erradicação da pobreza e redução das desigualdades. A criação do Fundef e do Fundeb foram marcos para garantir a redistribuição de recursos educacionais. O Fundeb permanente assegura investimentos contínuos em todas as etapas da educação básica. O princípio do padrão de qualidade é uma garantia constitucional para o ensino brasileiro. A educação deve ser promovida com a colaboração da sociedade para o preparo do exercício da cidadania. O descumprimento do dever do Estado na oferta de ensino obrigatório importa a responsabilidade da autoridade. A gestão democrática do ensino público é uma diretriz constitucional para as escolas oficiais. O direito à educação é um bem público que deve ser resguardado pelo Estado democrático de direito. Políticas de ajuste fiscal não podem comprometer a manutenção e o desenvolvimento do ensino. O custo aluno-qualidade, CAQ, busca definir os insumos mínimos necessários para o ensino-aprendizagem. A educação como direito social exige uma oferta socialmente referenciada na qualidade.
Função social da escola e da universidade pública. A função social da escola envolve a transmissão de conhecimentos sistematizados e valores de uma sociedade. Escolas públicas atuam na preparação do cidadão para a vida social e para o mercado de trabalho. A universidade pública foca não apenas no acesso, mas na permanência estudantil para reduzir desigualdades. Além do pedagógico, a escola cumpre funções de proteção social, acolhimento e alimentação. A escola pode atuar como um aparelho ideológico, divulgando modos de pensar de classes dominantes. Para Dewey, a escola deve ser um ambiente democrático que promove o pensamento crítico e a participação. Universidades públicas são fundamentais para a produção de conhecimento científico e tecnológico. A assistência estudantil PNAES é vital para garantir que alunos vulneráveis concluam o ensino superior. A escola deve ser um espaço de luta política pela escolaridade para todos. A função social da universidade inclui a extensão universitária, dialogando com a comunidade externa. Instituições públicas devem buscar a equidade e a justiça social em suas ações. A escola atua como um espaço de formação ética e moral para a convivência em sociedade. A universidade pública busca cumprir o papel de formação de recursos humanos qualificados para o país. A função social da escola é também o de ser um instrumento para a emancipação humana. Escolas e universidades públicas devem ser laicas e gratuitas, garantido o acesso universal. A gestão democrática permite que a comunidade escolar participe das decisões da instituição. A escola pública deve ser um lugar de encontro e negociação social entre diferentes grupos. A função pedagógica não deve ser secundarizada em relação às outras funções assistenciais da escola. Universidades federais são polos de desenvolvimento regional nos estados onde estão inseridas. A educação pública deve garantir a igualdade de direitos sociais para todos os cidadãos. Educação no contexto da integração internacional da Unilab. A Unilab foi criada para fortalecer a integração entre o Brasil e os países da CPLP. A missão da universidade é focada na cooperação Sul-Sul para o desenvolvimento mútuo. A instituição prioriza a formação de estudantes da África lusófona e do Timor-Leste. O compartilhamento da língua portuguesa é o elo cultural que facilita essa integração internacional. A Unilab busca a descolonização de saberes, rompendo com perspectivas racistas e coloniais. O currículo é ancorado na perspectiva afrocentrada, valorizando a história africana. A integração internacional exige a leitura das culturas e dos fazeres e saberes desses territórios. A universidade contribui para a consolidação dos sistemas de ensino das nações africanas. O projeto da Unilab estimula a ajuda mútua entre instituições e países parceiros. A migração estudantil africana é vista como uma oportunidade de diversificação do conhecimento. A Unilab enfrenta o desafio de personalizar programas para as nuances políticas e econômicas de cada nação. A instituição atua na formação de quadros profissionais para o desenvolvimento sustentável da África. A sexta região africana, a diáspora é reconhecida como parte integrante do continente. O projeto pedagógico busca um equilíbrio político epistemológico anti-hegemônico. Estudantes estrangeiros ingressam via processo seletivo de estudantes internacionais PSEI. A Unilab visa formar profissionais comprometidos com seus locais de origem. O intercâmbio acadêmico busca potencializar a afirmação das percepções afrodiaspóricas. A universidade é um polo de produção e irradiação de pesquisadores criativos e inovadores. A proposta pedagógica inclui o estudo das línguas africanas e das tradições orais. Busca-se a restauração da África no centro do sistema atlântico de estudos. A integração envolve a valorização da ancestralidade africana em todo o currículo. A Unilab promove a integração entre alunos de diversas nacionalidades e etnias. O curso de pedagogia forma egressos capazes de atuar em órgãos governamentais e ONGs dos países parceiros. A formação busca a superação do eurocentrismo presente tradicionalmente na academia. O conceito de Ubuntu é fundamental para as relações de comunalidade na universidade.
A Unilab possui campi no Ceará maciço de Baturité e na Bahia Recôncavo Baiano. A interiorização do ensino superior é estratégica para o desenvolvimento das regiões de atuação. A universidade oferece cursos de graduação, mestrado e especializações voltados à integração. O compromisso da Unilab é com o avanço sustentável das nações que a servem. O currículo decolonial da Unilab propõe uma pedagogia e autonomia. A pesquisa científica na Unilab prioriza a problemática educacional da África. A universidade é um testemunho do potencial transformador da educação para nações emergentes. A formação de professores de educação básica é uma prioridade estratégica da instituição. O tripé ensino, pesquisa e extensão é voltado para a realidade local e internacional. A Unilab busca ser um ícone em educação superior, intensificando a internacionalização. A proposta curricular valoriza a produção intelectual negra mundial. A integração internacional é catalisada por acordos firmados entre o governo do Brasil e países parceiros. O curso de Pedagogia da Unilab é o segundo ciclo formativo para egressos do bacharelado em Humanidades. A Pretagogia e a Sociopoética são referenciais teóricos metodológicos utilizados na instituição. A Unilab atua como uma ponte de inovação e cooperação para o renascimento africano.